quando, sei lá, um médico, alguém da área da indústria criativa, né, ou advogado, alguém que não é da área de tecnologia, que queria criar uma startup, quer criar a primeira ímpeto é ir lá e contratar, vou contratar aqui um programador para ele fazer o software para mim. Só que o software ele é só a ponta do iceberg, né? Assim, qual é o problema que você quer resolver? Qual é a dor que você quer? O que mais teve, né, nesses últimos 20, 30 anos de popularização da internet foram empresas que surgiram e quebraram. E muito dinheiro investido. Porque você faz um software que, na verdade, não resolve o problema de ninguém, ou se resolve, é um problema que a pessoa não está disposta a pagar para ter aquele problema resolvido, né? E aí eu vi isso, montei minha primeira empresa, chamada Inventos Digitais, criei um método, que é justamente o que é o título do livro, Produtividade Criativa para Inventar o Futuro. O nome do livro é esse. E isso foi inspirado nas empresas do Vale do Silício. Eu comecei a trabalhar com empresas americanas, formando equipes de tecnologia para elas no Brasil. E aí eu vi que elas sempre começavam a usar meio que os mesmos métodos. O Business Model Canvas, Value Proposition Canvas, mapa de empatia, User Story Mapping, que são técnicas de brainstorm, né, de organização de ideias, para você conseguir definir objetivamente qual é a dor que você quer resolver, como que você vai resolver e por que alguém pagaria para ter aquela dor resolvida. Então, antes de sair fazendo código, não, peraí, vamos aqui adotar algumas técnicas de criatividade para conseguir explorar as possibilidades e eleger, dentre essas possibilidades, aquela que vai dar um retorno mais rápido para a gente. Porque à medida que isso for dando retorno, eu vou investindo mais na minha empresa e crescendo e aumentando o número de funcionalidades, etc. Né? Então, eu entrei na minha carreira como um profissional de tecnologia que construía coisas com tecnologia, botava as peças de Lego, né? Era como um Lego para mim, é um outro brinquedo que eu gostava muito quando eu era criança, Lego, né? De construir coisas. A diferença, como você falou, né? O computador ele eu posso criar infinitos universos lá dentro, posso criar um mundo lá dentro, né? Um mundo com um céu, com água, com uma gravidade diferente, com personagens diferentes, com histórias diferentes. É um universo infinito ali. E a internet como algo que eu posso criar o meu universo e deixar outras pessoas entrarem nesse universo e interagirem lá dentro. E aquilo sempre me fascinou muito. E em determinado momento, quando eu comecei a construir essas soluções, e quando eu comecei a fazer a gestão de times que construíam essas soluções, eu percebi, não, a gente precisa ter um método, porque não adianta nada eu ter um excelente programador se ele, na verdade, está construindo algo que não tem valor nenhum para a sociedade. Relevância. Então, foi quando eu fiz essa mudança na minha carreira, assim, de deixar de ser um programador e passei a ser um gestor de tecnologia. Passei a ser alguém que me preocupava muito mais com um processo criativo, né, de criação de novos produtos do que propriamente com a criação do produto em si. Quando eu comecei a me interessar muito por educação também. Coincidiu com a vinda do meu filho, mas também com essa coisa de, não, preciso ensinar as pessoas como é que se faz isso. Porque não é só uma questão de tecnologia. Na verdade, cada vez menos a tecnologia vai ser o fator principal. O fator principal é a visão, é a iniciativa, é a criatividade, é aquilo que não está na máquina sequer. Então, foi algo que eu fui percebendo, fiz essa transição, né, de carreira, né, de ser um programador para ser um executivo, um gestor. Uhum. Comecei a montar as minhas próprias empresas, as minhas próprias startups, umas mais bem-sucedidas, outras menos, e uma delas, em 2017, era uma Netflix para empresas. Uma Netflix para grandes empresas. Então, a empresa pagava uma assinatura e cada funcionário dela tinha um perfil dentro, como eu tenho o Netflix te recomenda uma coisa, o meu Netflix me recomenda outra. Só que ao invés de ser séries como o DNA do Crime, como Breaking Bad e tal, eram séries sobre sustentabilidade, diversidade e inclusão, que tinham a ver com as necessidades de formação da empresa, uma formação contínua para as empresas. E como inteligência artificial que ia recomendando um conteúdo adequado para cada pessoa e etc. E aí essa empresa foi vendida nesse ano, crescemos muito na pandemia e tal, a gente vendeu a empresa esse ano para a Exame, esse ano não, né? Em 2023, em janeiro de 2023, e foi justamente quando eu estava tendo esse boom da inteligência artificial generativa. E aí eu virei para eles, pro meu chefe lá, o Pedro e o Mimica, que são os CEOs da Exame, e falei, olha, isso aqui vai mudar tudo. Inteligência artificial vai ser, não é só 2023, isso vai mudar tudo. E outra coisa, não existe um programa de formação para pessoas de negócio usarem inteligência artificial. Todos os cursos de inteligência artificial é para formar o developer, para formar o especialista, para formar o cara que vai trabalhar no Google. Não é isso. A mudança que a gente está vendo é outra.
Assim como a gente teve aquele monte de cursinho, domine pacote Office, Entendeu? não sei o que, não sei o que, todo mundo vai ter que dominar. É uma forma nova de trabalhar. Não é mais só Excel, PowerPoint. Agora tem uma coisa chamada inteligência artificial. Até que eu ia te perguntar. E foi quando a gente montou o curso montou o curso e eu falei, vamos criar um departamento de inteligência artificial aqui. Dentro da Exame. Exatamente. Foda. Então, aquela história de eu inventar o meu trabalho, né? Foi de novo, não existia um cargo. Falei, se fez. Fiz um cargo. Pela própria necessidade pela do própria mercado. necessidade. Eu pedi para você a gentileza, se você puder explicar pra gente, qual é né? Porque tudo é tecnologia, mas eu vejo que existe um salto e uma coisa que é realmente inovadora, né? Como foi a internet e tal, que é o tal da... regenerativa que fala? Inteligência artificial generativa. Regenerativa. Generativa. Generativa. O que especificamente é essa diferença? O que é esse generativa? Tá. O que diferencia, né? Vou falar do mais famoso, que é o ChatGPT. O que faz dessa ferramenta, por exemplo, a diferença entre eu jogar uma coisa no Google e falar com o ChatGPT? Qual que é o grande... a parada? Tá. A gente já usa inteligência artificial. Você está assistindo a gente aqui, você já usa inteligência artificial desde ali do início dos anos 2000, quase com certeza, por conta das redes sociais. Uhum. Todas elas, o Instagram, o Facebook, o Orkut lá atrás, Netflix, LinkedIn, Google, todas esses softwares, eles recomendam um conteúdo para a gente a partir de análise de muitos dados a respeito do que eu já consumi no passado e do que pessoas parecidas comigo consumiram no passado de conteúdo, com o objetivo de maximizar o tempo que eu fico consumindo conteúdo daquela mídia específica, do Instagram, do LinkedIn, do Google, do Netflix e por aí vai. Eles têm essa métrica, né? Eles querem criar um algoritmo que aumente o número de horas assistidas, o número de horas dedicadas me deixa preso ali, exatamente. Então, a inteligência artificial, ela já é algo presente, né, massivamente, principalmente aqui no Ocidente, né? O TikTok também, mas é mais comum, o TikTok é mais recente, né? Ela é mais comum com esse viés de ser algo que me recomenda coisas, né? Algo que... ou então, para você fazer... qual é a probabilidade de eu desenvolver câncer, de eu desenvolver uma doença, né? Aí o que ele vai ver? Tem uma base de dados lá com várias pessoas, com a minha idade, com minhas características físicas, com as minhas características nutricionais, etc, etc. Elas têm uma determinada probabilidade. Então, com isso, ele consegue estimar a probabilidade de eu desenvolver aquela doença. Essas inteligências artificiais, elas são preditivas, elas são opacas para mim. Eu, como usuário, não sei como... Eu não interajo com a inteligência artificial do Instagram. Sabe? Eu sou passivo em relação a ela. Uhum. Ela me recomenda alguma coisa. Ou ela me dá a probabilidade de eu não pagar um empréstimo, ou de eu adquirir uma determinada doença. Ela não é propositiva, ela não cria nada. A inteligência artificial generativa, ela gera coisas novas. Por isso que ela tem esse nome, generativa. Ela é capaz de gerar coisas que antes não existiam. Ela não é só algo que me recomenda um conteúdo que já existe, ou que me dá um número que é uma probabilidade de algo acontecer. Ela cria um texto novo. Ela cria uma imagem nova. Ela cria um vídeo novo. Ela cria uma apresentação. Ela cria conteúdos. Ela cria artefatos, né, que antes não... De novo, é aquilo que eu comentei. A gente não sabe onde isso vai chegar porque coisas hoje são possíveis de serem feitas que antes era impossível fazer. Hoje, né, para 2024, uma das tendências é a gente ver cada vez mais a inteligência artificial embarcada em robôs. Para você construir um robô hoje que tenha braços mecânicos e que consiga aprender... Se você filmar várias vezes... Eu pegar o robô e controlar o robô com controle remoto, tá? Eu compro os braços mecânicos na Amazon, plugo eles numa placa e começo a controlar esse robô com controle remoto. E o robô, todo dia, controlado com o meu controle remoto, vai lá e faz o café para mim. E ele vai registrando essa informação. Na 100ª vez, eu não preciso mais controlar ele com controle remoto. Ele já vai aprender. Ele vai registrando ele já vai aprender. Corretos. E construir um robô como esse, hoje, você vai gastar em torno de $30 mil. Tá? É caro. Mas construir um robô como esse, há 5 anos atrás, era
infinito. O custo era infinito. Era impossível. A gente não imaginava a possibilidade de uma pessoa comum comprar peças online, plugar numa placa, simplesmente controlar com um controle remoto e aquela máquina aprender autonomamente a fazer o café para ele. Os Jetsons. A ficção científica é a melhor inspiração que a gente tem. Porque é a imaginação humana prevendo o que pode acontecer na medida que essas tecnologias se desenvolverem. Então, o que vai acontecer tem a ver com a nossa imaginação, de colocar essas máquinas para trabalhar da forma que a gente quer que elas trabalhem. Assim como eu fiz uma máquina para fazer um café, eu poderia estar fazendo uma máquina para matar o meu inimigo, entendeu? Para armamentos autônomos. Existe essa indústria de armas autônomas, drone, Assim. etc, etc. Então, essa é uma questão de ver como que a gente vai aplicar essas tecnologias. E o meu papel, cada vez mais, tem sido de chamar atenção para os usos perigosos que isso pode ter, mas, ao mesmo tempo, abrir a cabeça das pessoas para... Nós precisamos usar... O Brasil vai ficar para trás dentro da geopolítica de produtividade, como se a gente não adotar isso nas nossas empresas aqui, entendeu? De novo, assim como a rede social fez uma grande revolução, os computadores, os celulares, a inteligência artificial vai fazer também. Então, vamos de novo ficar reféns do que vai ser construído lá fora para ser um simples usuário de Instagram, de TikTok, ou a gente vai tentar criar alguma coisa... O Brasil tem uma das maiores bases de dados de saúde do planeta Terra, que é o SUS. E não é só uma base de dados rica porque tem muitos registros. A gente tem uma diversidade genética que nenhum país no mundo tem. Diversidade cultural, diversidade gastronômica, diversidade musical. O Brasil é um poço de petróleo, de dados, assim, para ser explorado. Então, eu também trago essa questão de... É uma tecnologia que tem a ver com poderio militar. Os Estados Unidos proíbe que as empresas americanas vendam chips para a China. Assim, é algo realmente muito sério, muito profundo que tá em jogo, entende? Então, um dos meus papéis ali na Exame, né, concluindo o meu momento de carreira hoje, é ser esse evangelizador do tema. Cara, assim, é como você... não vou usar a inteligência artificial porque vai acabar com os empregos ou porque é uma coisa do mal, não sei o quê. É como você, há 20 anos atrás, falar que não vai usar o computador. Não tem como. Então, aí ela é né, a generativa. Então, a grande diferença é que ela consegue pegar todos esses dados que estão disponíveis e, a partir de todos esses dados, ela consegue elaborar e te entregar coisas que não é igual no Google, que você clica você bota lá como fazer um bolo e você vai ter vários sites, ele vai pesquisar na internet. O Google é um recomendador de conteúdo. Recomendador. Ele tem uma inteligência artificial que recomenda o conteúdo mais adequado para você. A inteligência artificial generativa, o ChatGPT, ele é um gerador de conteúdo. Então ela pega todos esses conteúdos, ela pega isso e ele, na verdade, o algoritmo dele, ele é feito para completar frases. Então, se você manda para ele assim: "Oi, ChatGPT, tudo bem?", ele vai analisar quase todos os textos que já foram escritos na internet, porque ele foi treinado para isso. GPT significa... O P é de pre-trained, né, do PT. Então, ele é um algoritmo pré-treinado. Ele foi treinado com todos os... Imagina que todos os textos já escritos pela humanidade... Tipo aquela cena do filme que o robô acorda, ele pega o livro e faz... Leu tudo, exatamente. Ele leu tudo. E aí, quando você manda um "Oi, tudo bem?", é como se ele transformasse aquela inteligência artificial tradicional, preditiva, usasse ela para criar um conteúdo novo. Então, ele vê que depois de "Oi, tudo bem?", estatisticamente, vem "Tudo e você". Em 90% dos casos, depois de um "Oi, tudo bem?", vem um "Tudo e você". Então, ele completa "Tudo e você". Aí você fala: "Eu tô mais ou menos, dormi mal". E aí ele vai de novo olhar aquele banco de dados e vai ver que depois de um "dormir mal", vem, sei lá, "Você tá com insônia?". Então, ele tem na verdade, ele é um algoritmo que prevê qual é a melhor palavra ou a melhor frase que continua uma determinada sequência de palavras que vieram anteriormente. É assim que ele funciona. Ele não te recomenda conteúdos prontos. Ele coloca palavras que são agradáveis de nós humanos lermos. Não é à toa que as empresas que estão construindo essas inteligências artificiais são as empresas justamente que têm acesso
a toda essa massa de dados. Que é a Microsoft, através da OpenAI, Meta, que é dona do Instagram, do WhatsApp, etc. Então, eles sabem, eles têm no banco de dados deles tudo que a gente escreveu. Eles têm no banco de dados dele milhões e milhões e milhões de fotografias que a gente tirou e a gente descreveu essas fotografias. Então, quando eu ponho lá um prompt, faz uma fotografia de dois homens sentados numa mesa de bar. Ele vai lá, né, no Instagram, ver todas as descrições que tinham um homem sentado em mesa de bar, vai chegar em, sei lá, 1 milhão de fotos. Pega essas 1 milhão de fotos e combina elas. Mas então, ele cria uma imagem nova a partir de um treinamento que ele recebeu, que no final das contas, aí entra numa questão polêmica da inteligência artificial, que